Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, vermelhos, mestiços, encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais, a felicidade está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. É que a coisa complica, porque é demorado, é difícil, porque eles nos acompanham já há inúmeras encarnações, mas com boa vontade e com uma ajudinha, nós vamos conseguir. E essa ajudinha vem através do Evangelho. A passagem dos Evangelhos, hoje do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz o seguinte: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Vou repetir as palavras de Jesus. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Jesus nos solicita o quê? A imediata reconciliação com o adversário. E tem uma finalidade: para que a nossa oração se dirija a Deus sem qualquer sentimento negativo ou aviltante. E, infelizmente, todos nós temos adversários. Porque os fizemos nas nossas encarnações anteriores e até na atual encarnação. Então, é urgente que a gente se reconcilie com ele. Por que isso? Porque não ignoramos que os adversários são os nossos opositores ou, apropriadamente, aqueles que alimentam pontos de vista contrários aos nossos. E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas, em determinados ângulos do serviço e também do merecimento. Não somos todos iguais, não, somos diferentes. Alguns têm uma virtude a mais, outros têm uma outra, alguns têm um defeito maior, outros têm outro, então não somos iguais, somos diferentes. Então, não nos cabe, assim, o direito de espezinhar ninguém, e sim o dever de respeitá-los. E cooperar com eles, aí é coisa difícil, né? No trabalho do bem comum, embora não possamos abraçar o quadro integral das opiniões. Se nós temos pontos de vista, algumas coisas em comum, nós temos que explorar isso. Por exemplo, há companheiros que são comodistas. Sistematicamente são comodistas. E, a pretexto da humildade, se ausentam de qualquer assunto que se procura pedir a sua ajuda. Esquecidos de que nossos irmãos delinquentes são enfermos, necessitados de amparo. Normalmente, quando a gente lê, ouve, ou vê uma notícia de um crime, alguma coisa, nosso primeiro pensamento é de condenação, não é? Mas esquecemos que ali existe um ser humano que a gente não sabe o que o levou a tomar aquela atitude. Então, não vamos ter ódio nem raiva. Não. A oração pode muito bem ajudar. Por exemplo, todos aqueles que exercem algum encargo de direção
sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhe confiou, porque não importa qual seja a direção que você esteja, no que você esteja dirigindo, sempre vai ter aqueles que são contrários. Vai ter os que ajudam, sim, mas vai ter aqueles outros que tentam puxar o tapete. Então, nosso trabalho qual é? É tentar nos reconciliar com eles ainda nessa encarnação. Por quê? Porque a vida é eterna. Nossos adversários e nossos inimigos de hoje, se não fizermos a reconciliação nesta encarnação, nós os encontraremos na pátria espiritual e continuarão sendo nossos adversários e nossos inimigos. E depois, muitas vezes, quando a gente retorna ao corpo físico, através da reencarnação, lá vem as obsessões, as perseguições, porque não compreendemos a colocação de Jesus que pede que nos reconciliemos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com eles. Isto é procurar agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, precisamos lembrar que moramos em um condomínio chamado Planeta Terra e que nem todos pensam e agem de maneira semelhante a nós. Tem uns que são melhores que nós. E muitas vezes a gente tem inveja deles, não é? Mas tem outros que muitas vezes estão numa condição evoluída um pouco menor do que a nossa e a gente os considera como adversários. Vamos procurar compreender, como disse Jesus, que todos nós somos irmãos, ou seja, somos filhos do mesmo Pai. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, uns evoluem mais rápido, outros mais lento, mais demorado, mas que todos nós um dia vamos chegar à tão sonhada felicidade. Então, a nossa reflexão matinal de hoje pede que procuremos nos reconciliar com aqueles com quem temos diferenças. Pense nisso, medite nisso, procure fazer isso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração.